A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um culto de celebração, louvando a Deus por todas as coisas que Ele tem feito para cada um de nós. Então, espero que você esteja alegre e atento na presença do nosso Deus, para podermos juntos prestarmos um culto ao Senhor, alegres, motivados, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento eu quero convidar os amados irmãos, mesmo aí, seus lares, para orarmos, iniciando o nosso culto ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Ora comigo. Senhor, nós te damos graças pela tua bondade e tua misericórdia, Senhor. Teu cuidado em nossas vidas, nós vemos a tua boa mão. E em nome de Jesus temos visto os grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Mesmo em dias tão difíceis, tão maus, nós cremos que o Senhor é a nossa esperança, a nossa alegria, Pai amado, a nossa motivação. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê graça a continuar firmes nessa caminhada, Pai amado, para que possamos, no final dela, vê-lo como o Senhor é. Nós nos alegramos em saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós. E a tua palavra, Pai, tem sido, Senhor, o conforto dado aos nossos corações em dias tão difíceis, Pai amado. Nós sentimos a tua presença através do teu Santo Espírito nos consolando, Pai amado, pelas sagradas Escrituras que muito nos alegram, Senhor, o meditar nas suas santas palavras. Por isso, Senhor, nós essa noite queremos te adorar na beleza da sua santidade, Senhor. Nós queremos te bendizer, Senhor Deus. Nós queremos dizer que tu és a pérola de grande valor. Nós queremos, Senhor, exaltar ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por ter nos tirado das trevas e nos ter transportado para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a justificação, o perdão dos nossos pecados. Tudo foi feito por Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa noite, Pai, nós rendemos toda a nossa adoração e louvor ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, gratos, alegres, porque passará os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Ó Pai amado, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa aquecer cada coração com Teu Espírito, adentrar cada lar, por onde, Senhor, esse culto chegar. Abençoa, Pai amado, e que nesses dias o Senhor traga esperança, paz, expectativa, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meu amado irmão, peço que você possa abrir a palavra do Senhor no Salmo 122, algo que em breve nós iremos fazer todos juntos, tendo em vista que estamos impedidos de vir à casa do Senhor fisicamente, mas, meus amados irmãos, logo, com a graça de Deus, estaremos juntos, celebrando o nosso Deus, fisicamente, na convocação solene, junto com os amados irmãos, nos alegrando, amém? Salmo 122, diz a palavra ao meu e ao seu coração, ao nosso coração, diz a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Versículo 1. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, meus amados irmãos, meus queridos. Se alegrem porque essa fase irá passar.
E tudo que a gente gosta de fazer, de buscar o Senhor em reunião, estando juntos, meus amados irmãos, fisicamente, celebrando o Senhor, isso logo irá acontecer. Então se alegre, se motive, crie expectativas no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e Ele, logo, logo, com o seu poder, com a sua mão forte, vai erradicar esse vírus e brevemente estaremos juntos para a glória do nosso Deus. Amém? Então te convido a louvar ao Senhor todos juntos, com um coração grato, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. A Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor, o Rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostam para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual.
Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, oh, Jesus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus és tu, Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amados, como é bom cantarmos músicas cristocêntricas que louvam e adoram o Senhor.
Como é bom, meus irmãos, cantar essas verdades. Tu és soberano sobre a terra. Como é bom, meus irmãos, entoarmos cânticos ao nosso Deus. E nesse momento eu peço que você possa abrir a palavra do Senhor, a primeira epístola de João. Abra comigo, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 7, o que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Diz a palavra de Deus, primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 7 em diante. A palavra de Deus fala a cada um de nós. Diz assim o texto bíblico: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus irmãos, glória a Deus pela sua palavra. Nós vemos aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, a partir do versículo 7, João faz a distinção e traz características daqueles que são nascidos de Deus e daqueles que são do diabo, daqueles que vivem na prática de pecado, meus amados irmãos. Lembre de alguns textos que vêm à nossa memória quando nós entendemos as verdades das Escrituras. A palavra do Senhor diz no capítulo 2 de Efésios, verso 1: Ele vos deu vida, vós estando mortos em vossos delitos e pecados. A palavra também diz lá em Colossenses, aos nossos corações: Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra do Senhor também diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Ora, meus amados irmãos, acerca dessa verdade, João começa categoricamente a fazer a distinção, a separação daqueles que são de Deus e daqueles que são do diabo. Ele sustenta e argumenta a verdade daqueles que são nascidos de Deus, não vivem numa prática corriqueira de pecado, mas vive sendo um homem justo, que busca a justiça. Eu não quero aqui dizer que um crente não peca, mas ele peca sim. Mas tem uma grande diferença, meu amado irmão. O crente, quando peca, é apenas um acidente de percurso. Ele sente o seu pecado em suas entranhas, chora, se entristece e não vive mais como ele vivia outrora, pois agora ele é nascido de Deus. Ele foi alcançado pelo Senhor por mão forte. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, no qual nós temos o que? A redenção, a justificação, o perdão dos nossos pecados. Esse, uma vez alcançado pelo Senhor, não vive mais na prática corriqueira do pecado. Essa é a diferença. Para aqueles que vivem pecando, meus amados irmãos, corriqueiramente, esses são filhos do diabo. Mas essa noite nós temos que orar ao Senhor, confessando o nosso pecado diante dele, meus irmãos, pois somos novas criaturas. Não vivemos mais na prática do pecado, odiamos o pecado. E quando nós escorregamos e caímos, nós confessamos aos pés da cruz, choramos, nos arrependemos e nos voltamos para aquele que é digno de perdoar os nossos pecados, a saber, Jesus Cristo, o justo. Então vamos orar.
sabendo que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, sabendo que Ele perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Sabemos que Ele pode perdoar, e por isso nós nos achegamos ao trono da graça confiadamente, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça em ocasião oportuna. Vamos confessar os nossos pecados agora, meus amados, diante da presença daquele que está aqui, está aí onde você está, aquele que é onipresente, onipotente. Vamos orar. Pai, certamente, Senhor, temos pecado contra o Senhor. Todavia, Pai amado, nós não vivemos mais na prática corriqueira de pecado, Senhor. Odiamos as práticas malignas, e isso é a diferença, Pai amado. Nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos retirados, libertados do império das trevas, fomos transportados para o reino do nosso amado Jesus Cristo. Nunca mais, Senhor, nunca mais iremos viver uma vida imunda de pecado, mas pelo poder que o Senhor concede pelo seu Espírito Santo a nós, nós temos o poder, Senhor, de vencer o pecado, Pai amado. É bem verdade que muitas vezes caímos, mas é apenas um erro no percurso, um escorregão. Mas hoje nós queremos confessar, Pai, diante do Senhor os nossos pecados. Queremos pedir que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, que só o Senhor tem o poder de nos purificar. Nos arrependemos, Senhor, do nosso coração terrível, maligno, Senhor, do nosso coração obscuro, que deseja mais o mal do que o bem, Senhor, que muitas vezes é invejoso, muitas vezes, Pai, nutre mentiras em nossos corações, muitas vezes há, Senhor, inveja, porfias, paixões. Como é bom saber que o Senhor nos libertou do império das trevas, Senhor. Que o Senhor nos tirou de lá, que o Senhor nos libertou, Pai amado, e agora nós somos novas criaturas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos confessamos diante de Ti. Nos ajude e nos dá graça para continuarmos a nossa caminhada até o fim. Ó Deus, nos dá graça, tem misericórdia de nós, tem compaixão dos nossos pecados, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, se lembra de nós, Pai amado, ouve o nosso clamor, Senhor, não nos deixe como estamos, na nossa fraqueza, Senhor, tira de nós toda a preguiça espiritual, ó Pai, tira de nós, Senhor Deus, a apatia espiritual, a preguiça espiritual, a fraqueza, ó Deus, anima-nos, ó Deus, aviva-nos, ó Deus, ó Pai, Tu és a nossa esperança e não há nenhuma esperança em outro lugar, nessa terra, nesse universo, a nossa esperança está no Senhor, Pai amado, aquele que nos comprou com gotas preciosas de sangue. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Quem nos acusará ou nos condenará? Que foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou, está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, por nossas fraquezas. Nos alegremos, pois a palavra do Senhor
fala em Romanos capítulo 8, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para nós. Estamos livres em Cristo Jesus. Alegremos-nos com essa verdade. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor e nos alegrar por sermos alcançados em nome de Jesus. Louvemos com alegria. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Com seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Com seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer. Esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Deus é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós. Em verdade e graça vimos a sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora vivo está. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Graças ao Senhor que nos libertou. Com alegria de coração nós celebramos ao Rei que vive em nós, que vive em nós, que vive em nós. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Engrandecido seja o nosso Deus. De fato, o mal não irá triunfar. O amor amou, o Senhor desceu de sua glória, se encarnou, viveu uma vida sem pecado, foi entregue pelos nossos pecados, ressuscitou, ascendeu os céus e um dia ele voltará em glória. Louvado seja Deus. Abra comigo a palavra do Senhor, essa que é inerrante, infalível e totalmente suficiente para mim e para a sua vida. Abra aí a sua Bíblia em Colossenses, carta de Paulo aos Colossos. Abra aí no capítulo, meu amado irmão, capítulo 3, um dos versículos que mais falou e fala ao meu coração ao meditar, colocar os meus olhos sobre ele. Diz a palavra de Deus, capítulo 3 de Colossenses, versículo 23 e 24. Diz assim a Sagrada Escritura: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Meus amados irmãos, esse é um momento que nós vamos chamar os amados a dizimar e a ofertar na casa do nosso Deus, sabendo que essa responsabilidade é para os membros e congregados, mas também, se você, amado amigo que nos acompanha, quiser fazer
uma oferta ao reino do nosso Deus, se sinta à vontade e assim nos faça. Aqui embaixo da tela está os dados da conta, né? Ou se assim você preferir, você pode comunicar e solucionar a junta diaconal da nossa igreja, e os diáconos irão até a sua residência receber essa oferta. Temos aqui embaixo da sua tela, mais uma vez, e também na descrição desse vídeo, que você possa assim ofertar a Deus também as primícias da sua renda também. Como diz as Escrituras, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E de fato, meus irmãos, quando dizimamos e ofertamos o Senhor, estamos fazendo, não para homens, mas para o sustento da sua obra. Que possamos ter essa verdade em nossos corações e não possamos ser enganados por lobos devoradores. Amém? Vamos orar nesse momento a Deus por essa palavra, pela leitura dessa palavra. Vamos louvar mais um cântico ao nosso Deus. Então ore comigo, alegre, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos pela tua verdade, Senhor. Tu és a verdade, tu és, Senhor, o caminho, tu és a vida, Senhor. Tu és a nossa alegria e, Senhor, nos alegramos por ver um tão grande amor exposto na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se encarnou e amou de uma forma inimaginável, Senhor Deus. Como se entregar por inimigos, pecadores como nós. Louvado seja o teu nome, Pai, de eternidade em eternidade. Nós queremos te agradecer, Pai, pela manutenção das nossas casas, Senhor, pelo sustento, que não tem faltado pão à nossa mesa, não tem faltado, Senhor, nada, apesar das lutas que estamos travando, Senhor, e muitos aqueles que têm enfrentado também, o Senhor não tem deixado faltar, Senhor, pouco ou muito. Louvado seja o teu nome, não tem faltado na nossa casa. Te louvamos, porque assim o Senhor é um Deus de providência. Em nome de Jesus te louvamos, porque o Senhor não deixou faltar na nossa casa e também no sustento do teu reino. Nos ajuda, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não canso de dizer, Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um canto, meus amados irmãos. Alegremos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu,
para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou a sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça, que nos faz viver. Engrandecido seja o nome do Senhor, sempre seja louvado o nosso Deus. Amém, meus amados irmãos. Nós agora iremos passar para a palavra, para a nossa querida missionária Gel. Estará trazendo a palavra aos nossos corações. E não estranhe, porque ela não está aqui conosco, mas está na igreja congregacional de Areia. E o cenário vai mudar. Então não estranhe, fique conosco. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que será bênção para mim e para a sua vida. O tema que nós vamos falar essa noite é paz na tempestade. Como precisamos de paz. Sei que você está ansiando por esse momento, ter paz nesse momento. Muitos estão inquietos, precisando dessa paz. Então, nesse momento, vamos orar pela missionária e pedir que Deus a use com graça, como tem usado, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te bendizer e te adorar por esse culto ao Senhor. E pedimos, Pai, que o Senhor possa usar a missionária Gel, Senhor, com poder e graça do teu evangelho. Usa a tua filha, Senhor Deus, que a tua palavra adentre os nossos corações e nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus, que possamos entender a tua palavra e vivê-la de forma que te agrade e glorifique o teu nome, Pai, e que as pessoas vejam Cristo que vive em nós. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, tire toda a desatenção, tire tudo aquilo, Senhor, que, ó Deus, todo o embaraço, ó Pai amado, mas cativa a nossa mente e o nosso coração a tua palavra. Usa a tua filha com graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse momento, queridos, nós estaremos fazendo uma breve reflexão na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Amém? Estaremos refletindo o que esse texto tem a falar aos nossos corações. Marcos 4, 35 ao 41, diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Pai, nós clamamos a Ti. Aplica a Tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, de maneira muito particular, fale ao coração dos Teus filhinhos, nesse momento, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, Tu me fazes saber
que feliz com Jesus sempre sou. Amém? Amados, esse trecho que nós acabamos de ler é um trecho de uma canção muito conhecida por todos nós. A canção Sou Feliz. Conhecemos essa canção, muitos de nós, mas o que nós não conhecemos é a história que está por trás dessa canção. Essa canção foi escrita por Horatio Spafford, um homem de Deus que passou por um momento muito difícil, um momento de luto, um momento de dor. E em meio a esse momento de dor, ele escreveu essa canção. Nós conhecemos bastante, inclusive o refrão diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E essas palavras foram escritas exatamente no momento em que Spafford estava se dirigindo ao local em que havia acontecido uma grande tragédia. Ele perdera suas 4 filhas, amados, em um só dia. Sua família estava fazendo uma viagem a navio, e naquele dado dia houve um naufrágio. Em apenas 12 minutos aquele navio afundou e suas 4 filhas morreram. E quando ele estava indo ao local, ao encontro de sua esposa, que era sobrevivente daquela tragédia, ele desce a sua cabine e então ele escreve essa canção. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Amados, ele escreve essa canção em um momento em que ele pôde sentir o conforto sobrenatural e aquela paz que está acima de todo entendimento que só Cristo pode dar. Assim como o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 7. Jesus, amados, em João capítulo 14, verso 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E queridos, eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre essa paz. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que vai além de circunstâncias. Essa paz que só Cristo, em sua soberania, pode proporcionar aos seus filhos em meio à tempestade. Amém? Voltemos então os nossos olhos para o texto que nós iniciamos a leitura. Amados, Jesus havia passado o dia todo ensinando, falando do reino de Deus. Ao final da tarde, ele dá essa ordem aos discípulos: olha, passemos para outra margem. Então, assim, em obediência à palavra de Jesus, os discípulos entram no barco e iniciam aquela viagem. A proposta era chegarem à região de Gadara, onde o reino de Deus seria expandido, onde Jesus iria expulsar o demônio de um homem que estava aprisionado há anos por demônios. E amados, enquanto eles estão atravessando o mar, Jesus, muito cansado do dia de divulgação do reino de Deus, o dia inteiro pregando, curando, fazendo tantos sinais, Jesus deita sobre um travesseiro naquele barquinho e diz a palavra do Senhor, amados, que eles são surpreendidos por uma inesperada e terrível tempestade. De tal modo que aquele barco fica cheio de água, os discípulos ficam apavorados. E assim, apavorados, angustiados, eles vão acordar Jesus, despertam Jesus e dizem: Jesus, não te importas? Não te importas que morramos? E amados, diz a palavra do Senhor que amorosamente Jesus repreende o vento e o mar. E os discípulos que estavam até então apavorados com a fúria dos ventos ficam agora maravilhados. Maravilhados diante do milagre de Jesus. Então Jesus os exorta, porque aquela atitude dos discípulos expressa uma deficiência na sua fé. Jesus diz para eles no verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E em seguida, amados, diz a palavra do Senhor no verso 41, que os discípulos, ao verem o milagre que Jesus operara, eles dizem: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mostrando também, evidenciando também uma deficiência na compreensão que eles tinham acerca de Jesus. E amados, eu gostaria nesse momento de refletir com vocês sobre a paz que excede todo entendimento. Eu gostaria de refletir com vocês sobre essa paz que vai além das circunstâncias que nos cercam.
E de repente surge a pergunta para nós: mas como é possível ter essa paz em meio à tempestade? E nós vamos destacar essas verdades nesse texto. Amém? A primeira verdade que eu gostaria de destacar nesse momento é que é possível ter essa paz em meio à tempestade quando eu compreendo que andar com Jesus não me isenta da tempestade. Jesus havia dito no verso 35 que eles deveriam ir para outra margem. Jesus diz: passemos para outra margem. E é exatamente por obedecerem à ordem de Jesus que os discípulos se deparam com essa inusitada tempestade. E a primeira aplicação para as nossas vidas, amados, é que andar com Jesus não nos isenta das tempestades. Não estamos blindados ao sofrimento. Não estamos dentro de uma redoma blindados às tribulações. Pelo contrário, amados, o sofrimento ele tem um propósito didático de Deus em nossas vidas. As provas fazem parte do currículo de Deus para nos fortalecer, para nos fazer compreender quem é Jesus, para fortalecer a nossa fé. Lembremos então de Jó. Nós estivemos refletindo acerca da vida de Jó semana passada. E amados, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós percebemos de maneira muito clara essa verdade. Jó conhecia o Senhor de maneira limitada. E no capítulo 42 do livro de Jó, ele declara: eu o conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Após passar por momentos de sofrimento, por momentos extremamente difíceis, Jó declara isso. Jó diz: eu falava de coisas que eu não compreendia, porque eram grandes demais para mim. Jó tinha uma compreensão limitada acerca do caráter de Deus. Mas após ser burilado pelo sofrimento, ele agora compreende quem de fato Deus é. Amém, queridos? E em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4, diz: a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Há um propósito de Deus, amados, de sermos transformados, de sermos aperfeiçoados, para que sejamos achados por Ele perfeitos e íntegros, em nada deficientes. No Salmo 34, versículo 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor não nos livra da aflição, mas Ele nos livra na aflição. Em Atos capítulo 14, verso 22, diz a palavra do Senhor: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amados, a segunda verdade que eu gostaria de destacar nesse momento: é possível ter paz em meio à tempestade, porque o Deus Emanuel está conosco. O Deus conosco está conosco. Amém? Verso 38 diz que Jesus estava na polpa do barco a dormir. Jesus não os havia desamparado. Jesus estava no barco com os seus discípulos. E amados, aqui eu trago a segunda aplicação para as nossas vidas. Precisamos lembrar que o Deus conosco está conosco durante a tempestade. O que enche o nosso coração de paz, amados, não é a ausência da tempestade, mas é a certeza do Deus Emanuel conosco. É isso que enche o nosso coração de paz. Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Isaías capítulo 43, do verso 2 ao verso 3, o Senhor fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Salmos 23, versículo 4, o salmista declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está presente. E em Hebreus capítulo 13, verso 5, amados, o Senhor nos diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Portanto, amados, é possível ter paz em nosso coração em meio à tempestade, pois Jesus está conosco. A terceira verdade que eu gostaria de destacar nesse texto é que é possível ter paz em nosso coração durante a tempestade, quando eu compreendo que o silêncio de Jesus não significa indiferença. O silêncio de Jesus não significa inatividade divina. Diz a palavra no verso 38, acompanhe comigo, que Jesus estava dormindo, e ainda tem um detalhe sobre o travesseiro. E amados, aqueles discípulos interpretam de maneira equivocada aquela atitude de Jesus. E eles acordam Jesus dizendo: Senhor, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, os discípulos estavam exortando Jesus, acusando Jesus de indiferença. Eles achavam que Jesus estava indiferente àquela tempestade, à situação a qual eles se encontravam. Aquele barco estava cheio de água. Aqueles discípulos estavam tomados por medo. E amados, eles ficam assombrados, porque eles olham para Jesus e veem Jesus dormindo, exatamente quando eles achavam que Jesus deveria estar trabalhando. Isso traz assombro ao coração dos discípulos. E essa terceira aplicação que eu gostaria de trazer aos nossos corações nessa noite: o silêncio de Deus não significa indiferença. O silêncio de Deus não significa inatividade divina. Não. O Senhor está agindo. O Senhor está no controle. O Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam, como afirma a palavra de Deus em Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas vezes nós ficamos assombrados com o silêncio de Deus. E achamos que Ele está indiferente. Mas não, amados. Ele não está indiferente. Ele está agindo em favor dos seus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo, capítulo 13. Do verso 1 ao 6. É interessante que o salmista ele se depara com essa crise. Ele inicia dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. E assim ele prossegue esse capítulo. E no verso 5, é como se ele voltasse a sua alma ao seu repouso. E ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O salmista inicia esse salmo, amados, rasgando o coração dele, dizendo: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim? Esquecer-te-ás de mim? O salmista, de repente, começa a expressar como que Deus estivesse indiferente ao seu sofrimento. Mas aí daqui a pouco ele volta a alma dele ao repouso dele, que é o próprio Senhor. E ele diz: eu confio na tua graça. Eu me regozijo na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tem feito bem. Amém. O Senhor não está indiferente.
E amados, a quarta verdade que eu gostaria de destacar nesse momento, voltando para o texto inicial de Marcos capítulo 4, é que é possível ter paz em nosso coração quando eu compreendo que Jesus é poderoso para intervir e pôr limite à tempestade. Diz a palavra do Senhor no verso 39, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E diz a palavra do Senhor, queridos, que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Amados, esse milagre ele aponta para a divindade de Jesus, ao lado de sua plena humanidade. Aquele que está dormindo, cansado, depois de um dia inteiro trabalhando, era o poderoso Filho de Deus. Era o poderoso Filho de Deus. E no Salmo 89, versículo 9, amados, diz a palavra do Senhor: ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Amados, os discípulos, eles se deparam com uma ação sobrenatural de Jesus naquele momento. Uma ação que evidenciava o poder de Deus, do próprio Deus. Ali Jesus estava se revelando como poderoso Filho de Deus. No Salmo 93, verso 4, diz a palavra: mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Salmo 107, verso 29 diz: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. E amados, a quarta aplicação para as nossas vidas é que Jesus, Ele é o poderoso Filho de Deus. E Ele é poderoso para acalmar, para pôr fim à tempestade que assola a tua vida. Esse poderoso Filho de Deus é suficientemente poderoso para perdoar os teus pecados. Você que está vivendo aprisionado no lamaçal do pecado. Você que está sem esperança. Você que há anos desconhece o que é vida abundante. Você que está se sentindo em um barco prestes a naufragar. Jesus é poderoso para te libertar, para trazer salvação para a tua vida, para te dar a vida eterna. Porque esse Jesus poderoso, Filho de Deus, é aquele verbo que se fez carne, que habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É aquele que se fez homem, que sofreu as nossas dores, que levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É o Jesus que morreu na cruz em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Esse Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Você que está sendo assolado pelas acusações do maligno. Jesus é poderoso para perdoar. Mas eu também quero trazer uma palavra de consolo a você, meu irmão, que está passando por momentos difíceis, que está passando por momentos sombrios, momentos de tempestade em sua vida. Lembre-se que esse Jesus, que as Escrituras revelam, Ele é poderoso para pôr fim a essa tempestade. Amém. E a quinta verdade, amados, que eu gostaria de destacar, é que é possível ter paz em nosso coração durante a tempestade, quando eu tenho uma fé operosa na pessoa de Cristo e quando eu tenho uma compreensão correta de quem Ele é. A angústia, amado, dos corações dos seus discípulos
durante aquela tempestade, revelava a deficiência da fé que eles tinham. Revelavam também que a compreensão que os discípulos tinham acerca da pessoa de Cristo era uma compreensão limitada. Eles conheciam o Jesus que fazia milagres. Eles conheciam o Jesus que era mestre, que falava como ninguém falava. Mas eles ainda não tinham entendido que esse Jesus que estava com eles no barco era o poderoso Filho de Deus. Eles não tinham compreendido isso. Porque se eles tivessem compreendido isso, amados, eles teriam paz em meio àquela tempestade. E o que eu quero dizer nessa noite, amados, é que a compreensão que nós temos acerca de Deus vai interferir na nossa postura durante a tempestade. Se eu entendo quem Deus é, eu sei que Ele é soberano. Eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Esse barco não pode naufragar com o poderoso Filho de Deus nele. Amados, aqueles discípulos tinham uma fé deficiente porque eles não compreendiam quem Jesus era realmente. Jesus havia dito que eles chegariam à outra margem. Eles deveriam ter confiado que eles chegariam então à outra margem. Eles deveriam ter se lembrado dos milagres que Jesus já havia operado. Eles deveriam ter se lembrado do poder que Jesus havia demonstrado até então. Eles deveriam ter confiado e ficado tranquilos e não apavorados. A angústia dos seus corações revelava uma deficiência na fé e na compreensão que eles tinham acerca de Jesus. Inclusive eles terminam o verso 41 dizendo: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão confusos. Eles não têm a compreensão de quem de fato Jesus era. E amados, a quinta aplicação para as nossas vidas e última aplicação é que por vezes a ansiedade, a aflição, o medo, o pavor em nosso coração revela a nossa falta de fé e uma deficiência na compreensão de quem Jesus é. Muitas vezes, amados, nós somos tomados pela ansiedade, pelo medo, pelo pavor. Ficamos inquietos, não conseguimos dormir, porque não conseguimos confiar. Não conseguimos confiar. A paz, meus amados, não está no milagre. A paz está na rendição completa à providência divina. A paz está na rendição completa à vontade de Deus. Mas eu não consigo me render completamente à soberana vontade de Deus, à providência divina, se eu não compreendo quem Jesus é. Eu não vou conseguir me render completamente à vontade divina, à providência divina, se eu tenho uma fé deficiente nele. Meu querido, Jesus é suficientemente poderoso para dizer nessa noite: acalma-te, emudece a tempestade que assola o teu coração. Jesus é suficientemente poderoso para fazer com que a paz dele reine em você nessa noite. Para que a situação adversa na tua vida, ela venha findar. Ele é poderoso para fazer um milagre. Veja, Jesus fez um milagre. Jesus acalmou a tempestade que assolava os discípulos, que amedrontavam os discípulos. Mas eu gostaria de fazer uma outra reflexão com você nessa noite. E se o milagre demorar? E se o milagre, na sua perspectiva, não chegar?
paz, ainda aqui. Será se você vai conseguir ter essa paz, ainda que o milagre não chegue? Eu quero convidar você nessa noite, meu querido, a olhar para Cristo. Eu quero convidar você nessa noite a conhecer Cristo. Quem de fato Cristo é? Ele é o poderoso Filho de Deus e por isso você pode descansar. Ele é o poderoso Filho de Deus e por isso você pode descansar, ter paz em meio à tempestade. Conheça Cristo e tenha paz. Deposite a sua confiança nele e tenha paz. Creia em Jesus, creia em suas promessas e tenha paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa é a promessa que ele dá aos seus. E declare assim como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, eu louvarei. Descanse nele, tenha paz nele em meio à tempestade e declare assim como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda aqui. Enquanto eu estava preparando essa reflexão, eu me lembrei de uma canção que me chama muito a atenção. Uma canção da Estela, muito conhecida por todos nós, que diz assim: se ele quiser, ele ressuscita mortos, ele faz o impossível, tudo porque ele é Deus. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Se ele quiser, ele faz o impossível. Se ele quiser, ele acalma a tempestade, porque ele é o próprio Deus. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Talvez, meu querido, o milagre que você tanto espera, Deus esteja fazendo em você. Eu convido você a orar comigo nessa noite. Deus, eu clamo a Ti, Pai, nesse momento por Tua igreja. Eu clamo a Ti, Senhor, nesse momento pelos Teus filhinhos, que estão sendo tomados, ó Deus, pelo medo, pelo pavor, pela ansiedade. Eu quero clamar a Ti, Senhor, pelos Teus filhinhos que não estão conseguindo nem dormir à noite. Que estão, ó Pai, tendo dificuldades, ó Deus, em descansar. Eu convido a Ti, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite. Que o Senhor age em seus corações, trazendo paz. Que o Senhor nessa noite revela, Senhor, o Teu caráter aos Teus filhinhos. E que eles possam olhar para Ti, Senhor, e compreender que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. E compreendendo então a Tua soberania, e compreendendo então o Teu caráter, os Teus filhinhos possam descansar. Compreendendo então o Teu poder, os Teus filhinhos possam dormir em paz. Eu clamo a Ti, Senhor. Vai ao encontro da Tua igreja. Vai ao encontro, Senhor. E faz aquilo que só Tu podes fazer. Enche-os com a Tua paz. Fortalece a fé daqueles que estão desanimados.
daqueles que estão feridos, daqueles que estão tristes, daqueles que estão angustiados. Fortalece a fé e anima-os, Senhor, anima-os nessa noite. Eu clamo a Ti por aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, mas que estão ouvindo essa palavra. Que estes possam ter um encontro real contigo. Que possam, ó Pai, experimentar da comunhão com Cristo nessa noite. Eu clamo a Ti, Senhor, por aqueles que estão sofrendo nas garras do maligno. Daqueles que estão aprisionados como aquele homem possesso estava. Traz libertação nessa noite, Pai. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Todo-Poderoso. Traz libertação. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, para que Tu faças aquilo que só Tu podes fazer. Em nome de Jesus, aplica a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos terminando esse culto ao Senhor, já dando alguns avisos aos amados irmãos que nos acompanhem durante essa semana. Certamente estaremos com o nosso momento de oração, leitura da palavra, às segundas, quartas e sextas. Terça-feira estaremos com o nosso culto de oração. Ainda veremos se iremos gravar ou se vai ser da forma que nós temos feito pelo Google Meet. E quinta-feira, meus irmãos, vamos dar continuidade ao terceiro módulo que nós estamos estudando, as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. Nós vamos estudar nessa quinta-feira sobre a perseverança dos santos. Então, que você possa se alegrar, estar atento às postagens. E se você não fez ainda a inscrição, faça e nos acompanhe. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, damos graças pelos Teus grandes feitos, pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. Senhor, temos um coração grato, apesar de quem somos, pecadores, Senhor. Mesmo assim, Pai amado, o Senhor tem nos dado graça a vencer o dia mau, a vencer, Senhor Deus, as dificuldades. Cremos, Pai amado, que tudo isso irá passar, e a santa paz do Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, guardará o nosso coração e toda essa situação, Pai amado. Toda essa pandemia irá passar. Nós cremos no Senhor, cremos na força do Teu poder. Mesmo assim, Pai, temos o Teu Espírito Santo, nosso Consolador, que nos faz continuar e nos dá esperança. Nos alegramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo abençoe e guarde a sua casa em nome de Jesus. Amém.